A pesquisa de preços é uma das etapas mais importantes de qualquer contratação. E a partir dela que se constrói a estimativa de valor, se garante a competitividade do processo e, claro, evita-se aí os riscos para a administração. Mas na prática, ainda existem muitas dúvidas e para sanar essa dúvida, nós trouxemos essa fera aqui com mais de 25 anos de experiência e olha só aqui o currículo, ó. Eu recebo ele que é professor, palestrante, consultor, assessor técnico especializado em licitações e contratos e mais tudo isso que vai aparecer aí na tela para vocês. Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui no Boletim Diário, o professor Daniel Almeida. Olá, pessoal, tudo bem? Antes de mais nada, queria agradecer o convite, Ricardo. Né? Estávamos conversando aqui sobre o tempo que eu não atualizo esse nosso bate-papo, né? Nosso boletim diário, né? Mas também sabemos que o que surgiu de professores excelentes nessa área não está de vir. Então, a concorrência, professor Ricardo, aumentou bastante, assim como a pesquisa de preço exige que se façam muitas pesquisas, né, sobre aquilo que você... Vamos lá, vou voltar aqui, Ricardo, já. Muitas pesquisas, eu travei agora também. Você vê, a emoção é tanta, né, de estar voltando ao boletim diário, né? Então... Fique à vontade, a hora que você quiser retomar a linha aí, tá tudo ok. Então, vou ali, né? Eu estava falando sobre muitas pesquisas sobre aquele objeto que você pretende contratar, né? E a mesma coisa agora. Então, nós temos diversos profissionais, especialistas em diversos temas, e isso, com certeza, aumenta o leque de oportunidades que nós temos para discutir os temas focados em licitações e contratos, como a gente faz com as pesquisas de preço, né, Ricardo? É isso aí, professor, mas eu tenho que mencionar aqui mais poucos com mais de 25 anos de experiência, como é o teu caso, e eu quero deixar público aqui, professor, meu pedido de desculpas, como assim, 5 anos sem aparecer aqui no nosso quadro, mas está feito, vamos atualizar aqui, e é isso aí mesmo que você ouviu, o professor gravou aqui no início do Boletim Diário, lá em 2020, e o vídeo ainda está disponível aqui no nosso canal do YouTube, e hoje é dia de atualizar aí a sua participação e com o tema super pertinente, professor. Eu quero aproveitar aí essa sua experiência, né? Com a Lei 14.133, que é de 2021, quando a gente gravou, a lei era uma expectativa aí, né? Muita coisa mudou aí para o lado da administração. Então, eu queria perguntar aí para você, professor. A administração hoje ela realiza, né, a pesquisa de preços, mas aí quais as inovações você destacaria aí, né, nesse novo cenário que estamos vivendo já há 4 anos, professor, por favor? Pois bem, e a gente veio de um cenário, inclusive, você trazendo aí, Ricardo, algumas lembranças, né? Eu lembro quando eu escrevi, junto com outros 3 colegas, exatamente um material sobre pesquisa de preços na época da pandemia. Né? Então, foi um manual, né, naquele toque de caixa que a gente precisava resolver os problemas pandêmicos, né, sobre como fazer uma pesquisa de preço correta. E depois, né, como você bem disse, nós temos aí a 14.133 chegando em 2021, né? Eu costumo brincar dizendo que algumas situações que tiveram na pandemia foram meio que um piloto para aquilo que veio desenhado na 14.133. E aí, voltando à parte de pesquisa de preço, o que acontece? Antes nós tínhamos regulamentos internos, federais, estaduais, municipais, né, que falavam sobre como produzir aquele seu mapa de preço, como fazer aquela pesquisa de preço, orientações, algumas da AGU, outras do TCU, falando sobre a utilização das pesquisas, né, o que seria prioritário, o que não seria prioritário. A própria lei, na época, 866, já falava sobre isso, e a 1433 só veio reforçar a importância da pesquisa de preço, inclusive trazendo um norteamento maior e melhor, né, para que os entes, dentro de cada competência, fizesse a melhor prática de como pesquisar um preço para um bem, pesquisar um preço para uma obra, um serviço de engenharia, pesquisar um preço de TI, né? E
por que não falar daquele velho calo de alguns colegas, quando diz de serviços terceirizados com dedicação exclusiva de mão de obra, né? Então, todos esses pontos principais, eu acho que são os objetos principais que a gente licita, tem uma ideiazinha inicial, um norteamentozinho inicial trazido ali na Lei 14.133, no artigo 23. Certo, Ricardo? Sensacional, professor. Você mencionou aí, né, com os serviços demo, e recentemente a gente estava rindo aqui nos bastidores, né? Todo mundo. Nós entrevistamos um professor e ele mencionou isso aí. O demo deve vir de demoníaco, né? Porque é o calo de todo gestor público aí, né? Mas, professor, vamos lá. Primeiro, eu quero pedir, talvez você ainda não conheça aí o professor Daniel Almeida, porque não está participando aí de eventos presenciais. Eu, recentemente, vi o professor presencialmente no GNCP e aqui na USP, aqui em São Paulo também. Mas se você ainda não conhece o professor, olha o Instagram dele. Está aqui embaixo. O professor é muito ativo também nas redes sociais, participa aí dos principais congressos. É muito conhecido aí dentro do tema licitações públicas, né? E, professor, quero aproveitar também aí o seu tema, falando aí, eu vejo que tem muito gestor, ele tem aquela dúvida aí sobre as fontes, né? Quais são aí as fontes confiáveis para fazer essa pesquisa de preço? Então, eu ia pedir uma dica que você pode deixar, e claro, já complementando, né? Quais os ganhos reais aí, já que eu imagino que você vai tratar aí falando um pouco dos locais onde eu posso fazer isso, esse cruzamento de dados, né? Quais são os ganhos reais para a administração? Por favor, professor. Então, como eu falei anteriormente, né, o artigo 23 da Lei 14.133, ele traz um norteamento para que você possa elaborar a sua pesquisa de preço. É claro que aqui a gente tem um regramento geral, tá? A ideia do regramento geral, onde cada ente vai trazer ali a sua especificidade, ver a sua realidade, ver como é que pode fazer. E o que acontece? Lá nesse regramento geral, por exemplo, quando a gente busca ali o parágrafo 1º, por exemplo, o parágrafo 1º ele está falando sobre a contratação de bens. Na contratação de bens, ele observa ali a ideia de você buscar alguns preços que são da administração pública e outros que não são da administração pública. Quais viriam da administração pública? No inciso 1º, você buscar uma composição baseada nos dados obtidos lá no PNCP ou no Banco de Preços de Saúde. Quando chega no inciso 2º, ele já traz contratações que tenham de semelhança dentro da própria administração pública com outros órgãos, outros entes, né, que você pode estar utilizando também. E aí começa a desenhar, como eu falei, uma normativa geral, tá? Observe que ele está trazendo ali, mas alguns pontos são bem diretos. Tem no item 3, lá no inciso 3º, a ideia das mídias especializadas que você vai estar utilizando, sítios eletrônicos especializados, sítios de domínio amplo, né? Mas aí ele até traz a ideia lá, não esqueça de colocar, de informar, de ter ali dentro dessa sua pesquisa os dados de acesso, a hora de acesso, para poder determinar, né, exatamente quando foi aquela pesquisa para fins de validade. Aí eu gosto sempre, quando eu estou dando aula, Ricardo, de pular o inciso 4º e já partir para o 5º, porque o 5º ainda eu não vejo a praticidade nele quando fala de notas fiscais eletrônicas. E aí fala notas fiscais eletrônicas sobre forma de regulamento. E aí eu sempre comento com meus alunos, quando você fala de notas fiscais eletrônicas, você já teve um contrato, ou você já teve um empenho na administração, né? Então, algum processo administrativo já surgiu, já está no PNCP, porque tudo vai para o PNCP. Então, eu não vejo, aí eu estou falando com o professor Daniel, como agente público agora, eu não vejo ainda até que ponto vai ser eficaz essa ideia do uso da nota fiscal eletrônica. Dizendo, sou eu que não vejo isso, tá? Mas no regramento está aqui, se alguém colocou, é porque tem algum fundamento que eu ainda não vi, né? Porque, como eu disse, ou vai estar no PNCP, que todos os processos vão estar lá publicados, então você já buscou a informação lá, ou vai ser um contrato feito com a administração. Então, seria uma fonte repetitiva, tá? Enfim. Vamos para a 4ª agora. A 4ª eu costumo pular porque eu acho ela meio polêmica. E olha como é interessante.
no histórico, quem foi acompanhando aí a pesquisa de preço, né, observa o seguinte: antes você conseguia pegar preço ali com fornecedores tranquilo, né? Daí começou a falar, não, tem que ser no mínimo 3 fornecedores, beleza, tranquilo, joia. Aí disse, não, agora você tem que buscar, né, esses fornecedores, mas o que é que a regra fala? O que é que se desenhou na legislação? Vamos priorizar primeiro as fontes ali da administração pública, incisos 1 e 2, beleza? Joia. Só que aí eu não consegui obter, e a depender da contratação você não vai conseguir mesmo, vai buscar com fornecedores. E aí no fornecedor diz, ó, você tem os fornecedores, são no mínimo 3, tá? E quando ele fala no mínimo 3, ele fala no mínimo 3 fornecedores. Se eu já tiver 2 pesquisas de preço, administração e PNCP, e colocar um fornecedor, ele fala que é no mínimo 3. Então, ou são no mínimo 3, né? Então, esses 3, se eu já botei um, eu vou ter que botar mais 2. Primeiro ponto, já para dificultar, eu digo que já é para dificultar. Então, 3 já viram 5. E outra coisa, antes, e aí quem é agente público sabe a dificuldade que tem de fazer pesquisa de preço, por isso muitos recorrem a sistemas que auxiliam nesse ponto de tornar essas pesquisas mais ágeis. Ele vem aqui e diz, eu estou com a cabeça quente, não estou conseguindo fazer meu trabalho aqui, não estou rendendo, porque a gente sabe que tem aquele dia que a gente não rende muito quando está na repartição, não estou rendendo muito. Sabe o que eu vou fazer? Como eu estou tendo dificuldade de pesquisa de preço, vou fazer uma pesquisa em loco, como eu já fiz várias vezes no passado, posso dizer agora que muito distante, né? Mas o que acontecia? Eu sou servidor público, dotado de fé pública, poderia chegar numa loja física, trazer tudo aquilo que eu queria, ver como é a forma de entrega, o dia que eu fui, o que é que eu quero, qual o valor, se paga frete, se não paga, eu sou servidor público, fazia meio que um relatório, assinava e, dotado de fé pública, minha pesquisa tem validade. Só que agora, o que é que a lei fala? A pesquisa tem que ser mediante solicitação formal e justificar por que escolheu esses fornecedores. Então, meu amigo, pegar a pesquisa de preço com fornecedor agora está muito mais difícil. Talvez nessa ideia de empurrar os agentes para utilizar os incisos 1 e 2, né? Mas o que é que a gente não pode esquecer? Se eu for usar fornecedor, tem que ser no mínimo 3, tem que justificar a escolha daquele fornecedor. São os que estão aqui vizinho à repartição, estão aqui na esquina. Não vale. Traz alguma justificativa do tipo, foram os que participaram na minha última licitação, então eu pedi para esses, né, que eles já demonstraram interesse no passado, tem interesse agora, mas tem que ser formal. Tá? E aí essa ideia também, quando vai lá para obra de serviço de engenharia, no parágrafo 2º, ele já traz basicamente as mesmas informações, né? Então ele já traz ali a ideia das notas fiscais, ele traz a ideia de contratações similares na administração, né, a ideia da mídia especializada, e, diferente do que nós temos para bens, né, tem a ideia lá do ciclo, do SINAP, que também é um terror para muitos engenheiros, para muita administração. Né? E aí, eu falei que tinham 4, né? TI tem as suas particularidades, então é ideal ter uma regulamentação própria para poder ver como se pesquisa TI, assim como a nossa contratação demo, como você lembrou, né? Que traz aquela planilha de custos e formação de preços, que é outro conteúdo que eu adoro. Eu adoro trabalhar planilhas, né? Eu não vou dizer o termo agora porque provavelmente o horário que alguém estiver assistindo ainda não vai permitir determinados termos, né? Mas eu costumo brincar com as planilhas também, que eu adoro, enquanto muitos têm uma grande dor de cabeça com essas planilhas. Mas é isso, amigo. Eu acho que eu falei demais, né, sobre esse... Não falou não, professor. Eu fiz questão de não te interromper, porque eu tenho certeza que você está falando aí em nome de vários e vários gestores públicos, e isso é interessante, porque é promover esse debate. Aqui o nosso foco é falar bastante com o fornecedor, e é importante que o fornecedor conheça esse outro lado. A dificuldade do gestor, porque você tem que seguir ali a norma, seguir a regra, né, para conseguir aí a pesquisa de preço. Então, né, quando eles ficam lá botando ali no chat, quando o chat é aberto, né? Valor inexequível, é isso, aquilo, reclamando, alguma coisa. Olha a dificuldade
que o gestor tem. Aí o professor bem colocou, gente, o tempo aqui é apertado, e o professor trouxe algumas dores aí, que é de vivência de vários e vários gestores. Infelizmente, eles têm que passar isso daí. Professor, vou pedir para colocar mais uma vez aqui o seu Instagram. Gente, o tempo aqui ele não ajuda muito, mas vai lá no Instagram do professor Daniel. Você, gestor, está com dúvida, quer levar uma capacitação aí para o seu município? Conversa aí com o professor. Ele tem muita experiência. Se você não viu o começo desse vídeo, são mais de 25 anos de experiência dentro do tema aí. Então, com certeza, ele vai dar uma aula aí para o seu time, para a sua repartição. Professor, vamos lá, na prática aí, né? Quais os principais alertas aí que você poderia fazer para que não exista aí realmente uma pesquisa de preço, ela mal conduzida, porque com certeza isso vai gerar reflexos lá na outra ponta. Que dica que você traz aqui, professor? Veja só que a gente não conseguiu nem sair da lei ainda, né? Eu não consegui nem pular a lei ainda, mas é muito interessante essa sua pergunta, porque, como você disse, a gente sofre as dores muitas vezes para fazer essa pesquisa de preço, e às vezes a falta de pessoal em si, né? Eu que tenho aí o mestrado em administração pública, onde eu trabalhei a temática da gestão de competência, e eu estou trazendo isso no meu doutorado também. Então, nós observamos que muitos dos órgãos públicos não possuem pessoal suficiente para poder fazer uma pesquisa de preço como deveria ser, digamos assim, né? Eu costumo dizer que muitas vezes a pesquisa ela acaba sendo rápida quando, se o gestor bem soubesse a importância da pesquisa de preço para evitar essa ideia dos preços inexequíveis ou até dos sobrepreços, do superfaturamento, ele teria uma pessoa só para fazer isso. Mas, entre teoria e prática, a gente sabe que é muito difícil, até porque nós temos municípios aí que são minúsculos, órgãos que são minúsculos. O meu conselho mesmo lá, o Conselho Regional de Administração de Sergipe, nós tínhamos 4 funcionários, né? Então, eram 3 empregados efetivos e 1 comissionado. Então, imagina só você, além de ter as atribuições, cuidar da segregação de função e ter uma pessoa só para fazer pesquisa de preço. Muito difícil. Então, qual um dos grandes problemas que nós temos hoje para conseguir concretizar essa pesquisa de preço? Posso dizer e afirmar com certeza que é a falta de pessoal. Mas isso é estrutura. Vamos agora tratar para quando a gente executa, de fato, as nossas pesquisas de preço. Bom, primeira coisa que tem que ser feita, Ricardo, é tratar a pesquisa de preço. Muitas vezes, e aí vem mais uma prática para vocês, eu lembro quando o pessoal tinha dificuldade de achar lá no Compresgov determinado item e colocava qualquer item, porque pensava da seguinte maneira. E aí eu falo porque é vivência com vários colegas, né? Antigamente, deixa eu falar, no passado mais distante, tá? Não é no passado recente, não. Agora já melhorou muito isso. Mas o pessoal saía lançando de qualquer jeito ali o preço. É um computador, achei um computador aqui qualquer, boto lá e botava a seguinte frase no TR. Se houver divergência em termo de referência, os dados do sistema considera o termo de referência. Então, não tinha essa preocupação de lançar exatamente aquele item que seria licitado. O que isso acaba afetando? A pesquisa de preço que vai ser realizada ali dentro do PNCP. Então, quando busca-se aquele item que levanta ali o item lá do Compras, por exemplo, e não está igual ao que você está lá, ele só viu lá, computador. Opa, o computador foi quanto? 5 mil? Beleza, computador 5 mil. Não olha a configuração de computador, se é aquilo mesmo. De repente, o computador que o cara lançou ali é um notebook, você está comprando um computador, mas ele achou o computador. Eu falo computador porque a gente chamava de item mágico. Era um item que era todo aberto lá, não tinha nada de discriminação, né? Era só computador. Né? E aí lançava lá, e aí, cara, computador esse preço, e colocava. Não se preocupava em olhar naquele termo de referência daquele processo, se aquele item era igual ou semelhante àquilo que você pretende adquirir. Né? É claro que TI, a gente sabe que TI é muito volátil, mas tem itens que são muito normais assim, de você licitar sem muitos maiores problemas, como os materiais de consumo, mas esse tratamento não é dado. Às vezes, um preço foi muito baixo, por exemplo, e o cara disse, vou entrar em contato com o órgão para ver se a empresa está fornecendo. A empresa está fornecendo, então o preço é válido. Não é porque o órgão está fornecendo que aquele preço é válido, não. Nós temos também que analisar o quê? As condições. Veja que tudo parte do tratamento. Por isso que eu disse, se você tiver a oportunidade de ter alguém só para fazer a pesquisa de preço,
coloque alguém só para fazer a pesquisa de preço. Então, vamos lá. O preço está baixo. A empresa entregou. Mas a situação especial foi que a empresa tinha um estoque parado, e a gente sabe, quem é empresário, que estoque parado para a empresa é prejuízo, e baixou o preço naquela licitação porque queria dar vazão. Foi uma situação especial. Ele vai praticar na próxima licitação? Com certeza não. Né? Com certeza não. Mas ele precisava dar vazão naquele momento, ou questões de data de vencimento, enfim, algum motivo fez com que ele baixasse aquele preço. Então, naquele momento especial, o preço dele foi aquele. Mas não quer dizer que o preço da realidade é aquele. Tá? Então, quando a gente trata as pesquisas que vê aquele balão gigante de valores, né, que é outra coisa, normalmente o pessoal pega 3 pesquisas e acha se dá por satisfeito porque atingiu um mínimo de 3. Então, o tribunal orienta, os doutrinadores orientam que você busque o máximo de itens possíveis para a sua pesquisa de preço. Né? Então, se você tem um balão gigante de preços e tem um preço lá embaixo e outro lá em cima, provavelmente esse lá embaixo e lá em cima, discrepante daquela bolha menor ali dentro, né, eles têm algum problema. Ou foi uma falha de pesquisa lá que trouxe aquela licitação preço alto, ou de repente foi até um processo que foi julgado, né, por superfaturamento lá, que você não apurou. Não. E aí, então, foi entregue o material e depois teve apuração, porque hoje com os robôs fica mais fácil, mas antes demorava 3, 4, 5 anos, né? Demonstrou que ali teve uma conduta irregular, né? Mas você não tinha apurado isso e usou aquele preço como parâmetro. Ou então, aqui embaixo, como eu falei, a questão do estoque, né? Foi uma situação particular. Então, essa questão do tratamento não é trazida muitas vezes por muitos colegas, porque não tem, inclusive, pessoal para isso. Então, nós falamos aqui da falta de pessoal, nós falamos aqui da falta de tratamento da pesquisa. E o resto, né, é você regulamentar, inclusive, as validades para que você não pegue pesquisa de 5, 10 anos atrás e tenha como válida hoje. Professor, não tem jeito, né? O professor Daniel, ele dá praticamente a aula aí, tá entregando tudo. Você, gestor público, não é possível, você não vai ver um vídeo como esse e não jogar aí pelo menos no seu grupo do WhatsApp. Aí compartilha com a sua repartição, com os seus amigos. Não está na lei, né, professor? Mas todo mundo tem pelo menos 3 grupos de licitação. Quem atua nessa área aí tem que ter no mínimo 3 aí. E tem que compartilhar esse conteúdo para chegar aí o máximo de pessoas, que é para ter esse conhecimento. E realmente tem muita gente chegando na administração agora. A lei, ela não é tão nova assim, mas tem muita gente que está conhecendo agora sobre o tema aí 14133, né? E, professor, para finalizar, você já deu dicas aí para o gestor, né, para não cometer aí essas falhas, para não cometer esses erros aí que podem comprometer, né, o resultado final. Se possível, que você dê dicas também para o fornecedor, quando o tema aí é pesquisa de preço, talvez deficiências que você sente aí que o fornecedor poderia auxiliar, aproveitar essa sua experiência para falar agora com o fornecedor. Por favor, professor. Então, você que é fornecedor também, você tem um papel muito importante nessa relação B2G, né? Então, essa relação, esse mercado com o governo, que é o nosso maior comprador, né? Ela é muito importante. Eu falo nosso porque eu, como professor, também vendo para o governo, né? Vendo os meus cursos para o governo, né? Mas uma coisa muito importante que você tem que saber, primeiro, nem toda contratação ela consegue atender aos incisos 1 e 2. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem muitos serviços que são específicos, tem serviços que são particulares. Então, vou trazer um exemplo de uma persiana, né? Então, às vezes, o cara tem um mecanismo de uma persiana, a outra empresa tem um outro mecanismo da persiana, o outro tem um terceiro mecanismo da persiana, e quando a administração leva isso para a licitação, ele diz, eu peguei 3 orçamentos de persianas aqui, eu quero a persiana, independente do mecanismo, mas de repente tem um mecanismo mais moderno e um que vai quebrar rápido, né? Essa ideia, e aí entra a questão do ciclo de vida do produto, ela está na lei de licitações e contratos administrativos. Então, nós temos que levar em consideração e deixar isso muito bem claro, a importância do ciclo de vida do produto nas pesquisas de preço, tá? Para que o gestor ele consiga comprar produtos mais robustos, né? Produtos que ele saiba que vai ter uma durabilidade maior e que seja o seu,
né, que você não concorra de forma desigual com aqueles que vão entregar qualquer coisa. Então, a ideia da sua proposta, do seu orçamento, trazer informações que gerem uma análise melhor para a equipe de planejamento, dentre elas a ideia do ciclo de vida do produto, é muito importante. Vou dar um outro exemplo aqui. Teve um caso que uma empresa ganhou uma venda de veículos, né? E essa venda de veículos, o órgão depois distribuiu para suas subdivisões, digamos assim, né? E nessas subdivisões, cada um tinha o seu CNPJ e cada um ia cuidar da manutenção do veículo. Só que o que aconteceu? Na hora de fazer ali a manutenção do veículo, para quem sobra a manutenção? Para as subdivisões. Então, aquele órgão que planejou aquele veículo da maneira que foi planejado, que não considerou o ciclo de vida do produto, né, jogou uma bomba nas suas subdivisões, nas suas regionais, né, porque cada um pagou, digamos assim, que 10 vezes mais caro na manutenção daquela que seria a empresa que apresentou o veículo e estava cotada em segundo lugar, né? Então, o preço do veículo do segundo, quando levasse em consideração todo o ciclo de vida, seria muito mais barato aquela contratação. Então, volto a dizer, quando você leva uma pesquisa de preço para um órgão, quando você vai prestar um serviço, quando você vai levar determinado objeto, é importante que você informe corretamente para que não caia na vala comum. Tá? Inclusive, a depender da contratação, ela pode se tornar uma contratação especial, pode se tornar um bem especial, um serviço especial. E essas informações são cruciais. Estou quase falando igual a IA, né? IA é que gosta desses termos, né? Robusto, cruciais, né? Mas, viu só, Ricardo? Então, estou quase uma IA aqui, né? Parece que eu estou até lendo, né? Mas não estou não, tá, gente? Eu tenho certeza que ela treinou bastante com você, professor, os seus artigos. Pois é. Aí, retomando aqui, então, Ricardo, para a gente até finalizar, porque eu acho que a turma já está até cansada. Eu acho que se a gente fosse falar aqui de pesquisa de preço, ia dar uns 10 tapes aqui, né? A gente ia fazer umas 10 gravações para o pessoal ir assistindo parte a parte aqui, né? Mas vamos lá, para a gente retomar aqui, então, o raciocínio. Então, essa ideia das informações que você leva para tornar essa contratação especial, ela faz toda a diferença. Primeiro, que já afeta a publicidade legal da sua licitação, né? Então, segundo, já pode mudar até a modalidade da compra, né? Pelo fato de já ser especial, seja bem ou seja serviço, né? Terceiro, a depender da situação, pode gerar até, quem sabe, uma inegibilidade, né? Então, quando você leva toda a informação essencial, é claro que sem que seja informação para direcionar, tá, gente? Então, não confunda direcionamento com informações necessárias para a contratação do objeto, tá? Então, é bem importante vocês diferenciarem isso na hora de colocar a sua proposta, porque se você já chega tendencioso, a administração já olha seu orçamento tendenciosamente, tá? Então, você colocou todas as informações que são necessárias para a correta, para a fiel execução, que traga a melhor economia para a administração. Então, a partir desse momento, a administração consegue mapear corretamente a sua contratação, consegue definir corretamente qual vai ser a modalidade utilizada ou a forma de contratação. E mais, a depender do tipo de proposta que está sendo recebida ali, né, você pode ter aquela contratação direta tão esperada por conta da particularidade, e aí que só você saberia dizer para a administração. Não queira que a administração saiba tudo. A administração não sabe. Não queira que o especialista técnico da administração saiba tudo, porque, como eu falei, muitas vezes a administração não tem pessoal suficiente para fazer esse tipo de análise, para definir se o objeto, por exemplo, é especial ou não. Tá? Então, municie a administração corretamente, para que ela possa fazer a contratação corretamente, e assim você, fornecedor, ter aí a sua vantagem competitiva. Professor, eu vou complementar aqui, porque eu tenho quase certeza que isso vai virar um corte aqui no Instagram. Então, se eventualmente você está vendo, né, esse recorte aqui, esse corte sobre
mini aula aqui que o professor trouxe, dicas aí para você, fornecedor, e não segue ainda a Forset, tá aqui embaixo, ó, @licitaforset, se você está vindo aí pela rede social do professor Daniel. Semanalmente, perdão, nós sempre vamos atrás de especialistas, assim como o professor. Hoje o tema é pesquisa de preços, mas nós vamos atrás aí sempre de especialistas para falar de algo voltado aí para você. E se você quer ver essa entrevista na íntegra, corra lá no nosso canal no YouTube, você vai ver tudo isso aí, é uma aula e serve também tanto para você enviar para o gestor público, como para você, fornecedor. Daniel, eu sou suspeito para falar, que te conheço de longa data, mas você faz o tema parecer aí simples, mas você que acompanha aqui, cuidado, pois não é, mas o professor trouxe aí várias dicas, tanto para você, gestor, como para você, fornecedor também. O professor mostrou tudo o que você deve fazer, e se você olhar atentamente com a sua equipe comercial aí, você vai ver que ele deu dicas até como você ser muito mais eficiente, ou melhor, muito mais eficaz aí dentro das contratações públicas. Daniel, passaram-se 5 anos, espero que agora seja bem mais breve a sua próxima participação aqui. Então eu quero agradecer mais uma vez o seu tempo, a sua disponibilidade, né, em estar aqui conosco. E quem sabe, né, a próxima entrevista a gente não consiga fazer aqui, ó, presencialmente, no estúdio da Forset, para atualizar aí um novo tema também e pegar aí toda a sua experiência. Será um spoiler? Será? Então, já fica aqui público, porque será um prazer aí poder gravar com você aqui, direto de Guarulhos, né, aqui em São Paulo, para aproveitar a sua experiência. Então, vou pedir para que, se possível, você faça aí as suas considerações finais, professor. Então, agradecer a todos vocês que ficou conosco aqui até o final, né, nesses minutos de conversa. Espero ter conseguido agregar um pouco do conhecimento para vocês, né? Se vocês ainda não me seguem, por favor, vocês que estão aí acompanhando o Boletim Diário, a Forset, meu Instagram é ADM Daniel Almeida, tá aqui embaixo, tá? ADM Daniel Almeida. Siga-me à vontade. Procuro sempre estar postando conteúdos atualizados, cursos também, inclusive cursos que eu ministro de pesquisa de preço, né? E eu digo para vocês, trabalhar com pesquisa de preço, você que é da administração, você que é empresário, né, do setor privado, é muito importante, porque a informação que vem do privado subsidia a administração a uma compra melhor. E a administração, a partir do momento que trata melhor os preços, consegue trazer uma competição ideal para quem é do setor privado. Então, são duas peças, tá, Ricardo? São dois stakeholders, aliás, os mais importantes. Eu costumo fazer uma analogia a quem assistiu, e aí me permita falar, quem é fã de super-herói, aquele filme Guerra Civil do Capitão América, né? Onde você tem uma imagem do Tony Stark e do Capitão América ali, indo um em direção ao outro, como quem fosse brigar, quando, na verdade, eles são amigos, cada um naquele momento brigando por um ideal diferente. E assim é o mundo das licitações. No final, todos, né, que estão ali, os munícipes, né, que é a ponta da agulha ali, né, eles dependem de vocês dois, do empresário e da administração. Então, fiquem com Deus. Ricardo, agradeço a oportunidade mais uma vez e logo, logo, quem sabe, estarei aí gravando presencialmente com vocês. Com certeza, já ficou o convite aqui público. Professor Daniel Almeida, valeu aí mais uma vez aceitar aqui o nosso convite, e com a sua vinda reforçamos o compromisso de que licitação é o nosso negócio. Até a próxima, professor! Tchau, tchau, muito obrigado. Você acabou de ver aí o professor Daniel Almeida, depois de 5 anos, voltou aqui no Boletim Diário, falando aí sobre pesquisa de preços. E aí, qual o tema você quer ver no próximo Boletim Diário? Não deixe de colocar aqui nos comentários. Até a próxima!